porque isso é uma coisa que a gente tem visto muito e eu tenho estudado um pouco sobre isso recentemente, sabe? Que é essa cultura da culpabilização do sujeito. Então, a pessoa passa uma dieta que é, assim, inviável de ser levada a longo prazo. Aí você deu o exemplo da cetogênica ou da low carb, né? Mas também vale para dietas de baixíssima caloria, vale para qualquer outra coisa. E aí a pessoa não consegue seguir porque é impossível seguir. Mas se ela não segue, o problema tá com ela. Ou ela faz um protocolo como a low carb, que a gente sabe que tem essa fase de adaptação, que tem a fase positiva e depois que começa a ver as complicações. E na hora da complicação, a culpa não é dela, a culpa é dela. A parte boa é da dieta e a parte ruim é dela. Sabe, assim, é sempre culpabilizando o sujeito, principalmente quando esse sujeito tem obesidade ou sobrepeso, tá? E eu falo tem porque, né, não gostamos de rótulos. Existe um corpo gordo e existe a pessoa com obesidade. O termo obeso é uma coisa que a gente já abandonou. Então, é isso que você acabou de exemplificar, assim, muito bonito, né? Nós, profissionais de saúde, a gente tem, por formação, essa tendência à culpabilização do sujeito. Eu tô lendo um livro, esse livro não tá na aula, mas eu vou falar dele pra vocês, eu já falei dele. Nossa, eu tô falando dele pra todo mundo, porque é muito maravilhoso. Ele chama Quit Like a Woman, Pare de Beber como uma Mulher. E ele traz um ponto de vista muito feminino sobre o consumo de álcool, e ela questiona, inclusive, esse conceito de alcoolismo e de alcoólatra. Porque, na verdade, o álcool é uma substância viciante, extremamente viciante. E aí, se a pessoa não consegue resistir ao álcool, que é viciante, a culpa é da pessoa. E ninguém bota a culpa no álcool. Porque, né, imagina, se eu botar a culpa no álcool, eu vou estar indo contra o lucro de muitas pessoas, de uma cadeia inteira de lucro que vem em cima da bebida alcoólica. A mesma coisa para o cigarro, e ela usa muito o cigarro como comparação, principalmente em relação ao marketing, principalmente em relação à manipulação dessas evidências que se empilham. Então, assim, no momento que começaram a aparecer as evidências que o cigarro fazia mal à saúde e causava câncer, muitas e muitas e muitas evidências, durante 20 anos, entre a década de 50 e 70, se publicaram estudos para tentar confundir. E aí eu me lembrei muito também dessa questão da alimentação vegetariana, quer dizer, a gente está vendo cada vez mais estudos que se empilham falando do benefício da alimentação plant-based para a saúde, mas ainda assim tem estudo que fala, não, mas para confundir as pessoas, sabe? Então esse livro é muito interessante porque faz a gente ter um olhar, e a tendência, muitas vezes, de resposta dessas corporações para não perder sua fonte de lucro é a culpabilização do sujeito. Então, a gente estava falando mais cedo na aula sobre os alimentos conforto, né? Que é a mistura do açúcar com a gordura. Cara, esse alimento foi feito para viciar. A gente viu, né? O doce cavalo de Troia. Quer dizer, você não consegue comer uma lata de goiabada inteira, mas se botar queijo, você come. Isso foi feito para te viciar. E ainda assim, a culpa está no indivíduo e não naquele produto alimentício que foi adicionado de um monte de coisa, né? Realçador de sabor, glutamatos da vida e tal. E uma das coisas que eu tenho refletido muito recentemente é justamente sobre isso, sobre o quanto que a gente vive uma cultura de culpabilização do sujeito e a absolvição das substâncias, quando na verdade as substâncias são os vilões e não os sujeitos, sabe? E se esse sujeito é um sujeito de um grupo minorizado, se esse sujeito é um sujeito de um corpo fora do padrão, mais ainda. Então, assim, um parêntese aqui para eu fazer mais uma vez um pouco do meu discurso ativista, anti-gordofobia, né, enfim, todas as fobias que a gente já conversou. A dieta low carb, ela é uma intervenção nutricional que, se feita de forma pontual, pode trazer benefício, mas ela não pode ser feita por muito tempo, porque, primeiro, isso é ruim do ponto de vista metabólico, né? Que nem eu falei pra vocês, existem estudos que mostram que acima de 3 meses ou você começa a ter piora metabólica e por muito tempo ela começa até a aumentar a mortalidade. E quando a pessoa entra em falha, ela não consegue mais aderir à dieta, isso tem a ver com a dieta. Porque a gente não consegue, a gente não foi feito para ficar sem carboidrato. A gente está fazendo toda uma revisão de fisiologia aqui, da importância do glicogênio, e de repente tem essa galera dizendo que a culpa é do sujeito. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então, assim, eu estou começando um movimento pessoal e também das pessoas ao meu redor
ser mais um ativismo pra gente batalhar, né? Que é contra, né, a culpabilização do indivíduo em relação a condições em que o problema tá do lado de fora, sabe? Então, assim, o problema não tá em quem teve burnout, o problema tá num sistema que nos propicia a ser workaholic. Um sistema que nos propicia a ter que ficar buscando produtividade a qualquer custo, abrir mão do nosso lazer. Eu tô falando de um lugar de alguém que já teve burnout. Eu li um livro sobre isso chamado Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, em que ela também faz toda uma construção histórica e política. E aí a gente começa a ver que são vários universos onde está acontecendo a mesma coisa. São vários universos que se combinam. E um aprende com o outro, porque é isso, né? Quer dizer, eu vou explorar a mão de obra das pessoas e se essa pessoa adoecer, a culpa é dela, né? Eu vou entupir essa pessoa de açúcar para ela ficar comprando de mim e ainda vou botar a culpa nela, porque é ela que não consegue se controlar. E assim sucessivamente, entendeu, gente? Então, assim, é uma reflexão pesada e quando a gente para olhar por esse ponto de vista, a gente começa a olhar tudo diferente, né? Eu não sei se eu... enfim, não sei se eu queria trazer esse peso para vocês agora, mas eu acho importante compartilhar, eu acho importante a gente conversar sobre isso. Então, assim, partindo da low carb, mas falando sobre álcool, tabaco, açúcar, falando sobre o próprio consumo de animais, né? Falando sobre trabalho, falando sobre redes sociais, tá? Que foram feitas para viciar a gente, o rodar para cima, né? Infinito dos TikToks e rios da vida. Tudo isso é feito para viciar a gente. E aí, quando a gente não consegue resistir, você que é fraca, você está precisando de uma detox de redes sociais. Meu amigo, tenta entrar lá e ficar 2 minutos. Você abre o celular para fazer uma conta na calculadora e quando você vê, passou 20 minutos, porque você foi fisgado por aquilo, porque é feito para te fisgar. Então, assim, não a culpabilização do sujeito, e sim a gente tomar consciência, falar sobre isso, conversar sobre isso e começar a colocar os pingos nos is e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quem é vilão e quem é mocinho. Faz sentido, gente? Desculpa aí meu momento de desabafo, mas eu precisava conversar sobre isso com vocês.